dia para vocês. Bom dia. Que Deus nos abençoe. Que amanhã seja de muita paz, de muita tranquilidade em nossos corações. A voz está um pouquinho rouca, meio difícil, mas nós vamos tentar passar para vocês sobre... Tem um microfone que prefere usar? Não precisa. Eu acho que vocês estão ouvindo. Muito bem. Eu falo alto já. Nós somos espalhados. Eu sou italiana, então eu já falo mais alto mesmo. E nós vamos tentar falar alguma coisa sobre o que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim, de cada um de nós. Nos idos de 1181, 1182, nascia na velha Umbria, na Itália, Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni era um menino que nasceu numa família rica, de posses materiais, mas para ele nunca deu tanto valor à parte material. Tanto é que mais tarde ele renuncia à fortuna da família e vai viver a vida a servir Jesus, né? E seu pai, que gostava demais da cultura francesa, desde pequeno deu-lhe um apelido, Francesco. E aí Francisco vai seguindo a vida, vivendo no bem, fazendo o bem, mas só que ele queria mais. Ele queria fazer mais do que ele fazia. Alguém de nós já pensou nisso? De um dia perguntar a Deus: Senhor, eu quero fazer, eu não estou fazendo o suficiente aqui, eu quero fazer mais. E ele então fez uma rogativa ao Pai Celestial e pergunta: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que onde houvesse ódio, que ele pudesse semear o amor, que onde houvesse tristeza, que ele pudesse transmitir a alegria, que onde houvesse trevas, que ele pudesse ser o ajote iluminativo. E assim vai Francisco vivendo a sua vida, mostrando a Deus a que ele viera à terra. E nós nos lembramos, mais tarde, de 30 de janeiro de alguns anos atrás, quando foi comemorado os 60 anos da morte de Mohandas Karachand Gandhi, um Mahatma Gandhi. Eram aproximadamente 8 horas da noite, quando as emissoras em Nova Delhi, na Índia, anunciaram que acabara de falecer, de desencarnar Gandhi, o seu Gandhiji. Era assim que os indianos o chamavam carinhosamente. Era como se a gente aqui falasse Gandinho ou Gandizinho, que era o diminutivo carinhoso. Eles achavam que tinham perdido um pai. Mas tudo começou quando, aos 15 anos, Gandhi se casa com uma menina de 13, porque esse era o costume de seu país. E assim, ele resolve mais tarde estudar Direito e vai para a Inglaterra, especificamente para Londres, cursar a faculdade de Direito. Lá ele se forma e ele se torna um brilhante advogado. Só que a Índia era dominada pela Inglaterra e ele queria sair disso. Então ele foi para Joanesburgo, na África do Sul,
e foi então ser advogado lá. Ganhou dinheiro, foi feliz. Lá ele se sentia livre, mesmo que na época tivesse o regime do apartheid. Mas ele se sentia muito bem. Até que um dia ele resolve voltar à Índia para ver os seus irmãos. E ele compra a passagem de trem de primeira classe. Quando o rapaz, o fiscal, vem pegar o ticket da passagem de trem, olha para ele e falou: "O que o senhor está fazendo aqui?" E ele diz: "Eu comprei a passagem, mas o senhor não pode ir." E ele diz: "Mas como? Como eu não posso? Eu comprei a passagem, eu sou advogado." E aí a força falou mais alto que o direito. E ele foi jogado para fora do compartimento em que ele se encontrava, do vagão de trem, e não pôde mesmo ir à Índia de primeira classe, por causa do preconceito que as pessoas tinham com pessoas de outra etnia ou de cor diferente. Ele ficou muito traumatizado, muito. Isso modificaria sua vida para sempre. E ele vai, primeiro cuida dos seus ferimentos, e aí ele pensa no seu povo. Como eles estariam vivendo? Quais os problemas que eles estariam enfrentando, sendo subjugados pela Rainha Vitória da Inglaterra? E assim, conversa com sua esposa e eles resolvem voltar à Índia. Voltam à Índia, mas não para ganhar dinheiro, não para advogar dessa maneira, mas para ajudar seus irmãos, que aí ele pensou como eles estariam. Volta à Índia, deixa suas roupas europeias, pega as vestimentas do seu povo e tenta reunir todos os departamentos. A Índia era governada por departamentos. E ele consegue, ao longo do tempo, reunir os 700 departamentos que vigoravam na Índia. E lá, nesses 700, eles queriam saber as necessidades da Índia, ele queria, e resolveu então criar um movimento que pudesse contribuir com a paz para que a Índia fosse liberta do tacão do Império Britânico. E assim ele fez, e alguns sugeriram que eles criassem um movimento contra a violência. Ele disse: olha, o movimento contra a violência é também um movimento violento. Então eu não gostaria disso. E ele convence a todos de que a melhor maneira seria eles criarem um movimento que fosse da não violência. Nessa batalha eles podiam perder o sangue deles próprios, mas jamais derramar uma gota do sangue inglês. E assim Gandhi foi movimentando, e ele era muito político, como a política diz a palavra, o bem governar, né? E aí ele combinou com os seus companheiros dos departamentos que eles iriam fazer 3 coisas. Não iriam comprar nem 1 metro de tecido que viesse da Inglaterra, já que os ingleses queriam sugar o sangue da produtividade
dos indianos que eles fizessem isso, se virassem de alguma maneira, mas não comprassem, que eles não comprassem nem usassem o sal refinado vindo da Inglaterra. E que um dia na semana eles não trabalhariam, seria o dia da oração em que eles não iam trabalhar para os ingleses. E assim Gandhi começa a ser preso. Naturalmente, quem faz uma revolução dessa, né, eles começam a prendê-lo. Mas o que Gandhi mais se entristecia era com a briga que tinha entre os seus próprios irmãos. Eles se dividiam em duas facções que eram de crenças diferentes. Os que seguiam o hinduísmo e os que seguiam o islamismo. E Gandhi, então, para manter todo mundo unido, o que ele fazia? Ele pegava, fazia jejum, fazia greve de fome. E aí todo mundo gostava dele, não queria que ele fizesse isso, que ele morresse. Eles pegavam e tentavam se entender, mesmo que superficialmente, para que ele voltasse à vida, à tona, né? E todas as vezes que ele fazia isso, ele saía do jejum e ia à praça pública para falar com as pessoas, para pregar a paz, para que eles vissem que ele estava bem e eles continuavam unidos. Só que, quando eles brigaram para formar o Paquistão, Gandhi saiu muito fragilizado desse jejum. E ele estava em Nova Delhi, junto tinham duas sobrinhas que ajudavam ele a caminhar. E ele se hospedou na casa de um delegado de polícia, que era seu amigo. E quando ele ia para a praça pública, o delegado pegou um revólver e colocou na cintura. E ele falou: por que isso? Para quê? Ele disse: olha, aqui tem muito fanático, eles podem te matar. Achas por acaso que eu não daria a minha vida por aquilo que acredito? Né? Você acha que eu vou falar da paz sendo resguardado por uma arma de guerra? Então era melhor, se eu não posso dar a minha vida em favor daquilo que eu acredito, da causa que eu esposo, o que eu posso fazer? Então, que eu fosse um plantador de hortaliças, não é? E assim vai Gandhi, indo na sua, seguindo para a praça. Quando alguém o chama, ele se vira e uma arma é descarregada no seu peito. Ali desencarna o grande libertador do mundo, um dos maiores libertadores, o grande pacificador, Mahatma Gandhi. E ali estavam, então, Gandhi, ele achava que a gente se escondia, as pessoas se escondiam na multidão e dizia: ah, esse mundo está muito violento. A gente não fala isso? A sociedade está violenta, esse mundo precisa de paz. Mas a que paz nos reportamos? A que mundo nos referimos? Nós fazemos parte dele, né? Francisco de Assis, no século III, ele já entendia o que era a chamada do Senhor, o que o Senhor queria dele. E Gandhi, com a sua coragem, ele conseguira, a partir daí, a Inglaterra sai da Índia, né? Honrosamente, não podia mais ficar na Índia. Ele dera a vida pela causa. Se afasta da Índia e deixa a Índia
numa situação em que se encontra até hoje, né? Jogada a própria governança, que não é muito boa, né? Então, esse era um dos notáveis homens nesse mundo. Mais tarde, ou mais cedo, um notável pianista, que era um célebre intérprete de Johann Sebastian Bach e de Beethoven, um dos maiores pianistas da Europa, Albert Schweitzer. Ele estava num consultório, ele era pessoa famosa, tinha fortuna e tudo mais. Mas vocês sabem aquelas revistas que deixam no consultório para a gente ler enquanto espera ser atendido? E ele abriu a revista e viu ali que estava a Cruz Vermelha pedindo voluntários médicos que pudessem trabalhar na Equatorial Francesa. Trabalhar na África Equatorial Francesa. Lá não tinha ninguém, médico nenhum, para atender as pessoas, e as pessoas morriam à míngua. Aquilo tocou o coração de Albert Schweitzer. E a partir dali ele saiu, modificou a sua vida, foi fazer medicina e foi morar na África Equatorial Francesa, às margens do Rio Gabão, e lá ele foi construindo um hospital com os seus próprios recursos. Se voluntariou, foi ser voluntário da Cruz Vermelha e foi trabalhar em favor dos seus irmãos mais necessitados. Os nativos o receberam com muita alegria e eles achavam que ele matava as pessoas e depois as ressuscitava, porque ele usava o clorofórmio para anestesiá-las, operava e quando elas voltavam a si, já estavam curadas da doença que as acometia. E assim Albert Schweitzer, quando faltava recursos, ele ia à Europa, porque todo mundo queria ver aquele doido maluco que tinha deixado a fama, o dinheiro, para ir tratar de gente que ele nem conhecia, não sabia quem era. E eles assistiam, o dinheiro vinha, ele voltava e acabava de construir o hospital e ajudava aqueles que aí estavam. Assim ele faz até os 90 anos. E lá ele desencarna trabalhando, né? Ele tem a lepra, o mal de Hansen, e desencarna às margens do Rio Gabão. Ele escutou a voz do Cristo dentro de si, quando ele viu aquela revista que dizia: eu tenho sede. E ele ouviu isso. Nós ouviríamos. Nós nos modificaríamos, deixaríamos a comodidade da nossa vida para pensar em alguém? Será que nós ouvimos, ou que fazemos pelo menos a pergunta, saímos dessa vida cômoda, boa, vamos dizer, que tenhamos, e vamos perguntar: ó Senhor, o que queres de mim? Não é? Então, nós devemos, às vezes, nos perguntar. Às vezes a gente fala assim, eu tinha uma pessoa na minha casa que falava assim: quando eu estiver, depois dos 60, quando eu estiver mais velho, eu vou seguir a doutrina espírita, que eu acho que é a melhor. Fulano, Quando, agora eu sou muito moço, posso errar à vontade, né? Quando eu ficar velho, eu vou fazer o bem para os outros.
Você sabe se você vai ficar velho? A morte não mede idade, não tem compromisso com idade. Tem pessoas doentes que vivem uma vida longa e tem pessoas novas que dão um aneurisma, dão um infarto fulminante e estão partindo. Então, o aproveitamento de tempo aqui na Terra é o que mais a gente deve ver nesse momento, né? Então, meus irmãos, o Albert Schweitzer recebeu essa voz que lhe dizia, né? Vá, trabalhe em benefício de seus irmãos. Convocação. Convocação. Com certeza, né? Então, nós já falamos isso tudo aqui, tá, gente? E aí, nós vamos falar de alguém muito, muito importante também. Ele tinha 21 anos, era lenhador no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E ele ouvia sempre uma voz dentro de si que dizia: vai estudar, você vai ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele ouviu aquilo e ouvia, então também resolveu fazer direito, como Gandhi. Se formou, se tornou um advogado conhecido, se candidatou e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, ele tinha tudo, né, para libertar os escravos da América. Só que ele sofria, né, muita pressão dos escravagistas do sul do Rio Pontomac e os do norte. E todos dois, a turma era muito poderosa, então ele não sabia mais o que fazer para libertar os escravos. E um dia a sua esposa, Mary Todd, vai a algum lugar e encontra uma amiga, e a amiga lhe diz que talvez ela gostaria de conhecer uma pessoa, uma jovem que estava hospedada em sua casa. E essa jovem se chamava Nett Gordon. A Nett era uma jovem médium que talvez pudesse ajudar o presidente. Ela fala com o presidente, que mulher fala, né? Fala com o presidente convida a Nett Gordon. Nett vai e começa a dar orientações espirituais ao presidente Lincoln. Uma das orientações foi o espírito de Daniel Webster, que fora um senador americano, e que diz para ele: olha, não faça como eu fiz, que me acovardei perante os escravagistas. Não lave as mãos. A sua vida, você veio aqui para isso, para libertar os Estados Unidos, os escravos que aqui vivem. E ele começa então a guerra para que isso aconteça. Só que os soldados no fronte estão desanimados, estavam com fome, com frio, com a proximidade do Natal, a falta da família. O que eles estavam fazendo lá? E outro espírito de um pele vermelha chamado Pink diz para ele: olha, vá de surpresa ao fronte, surpreenda os soldados, dê o seu apoio moral a eles. E assim Lincoln faz. E antes do final do ano, a América já estava liberta, né? A libertação dos escravos já tinha sido feita. Isso porque Lincoln ouviu a voz da consciência, a voz íntima que lhe chamava a cumprir o que Deus quer de mim, né?
Então, gente, depois de Lincoln, olha como que nós temos gente importante, né? Lincoln se candidatou novamente e vence novamente, e em 1865 ele está no Teatro Forte, sentado na tribuna de honra, junto à sua família, quando John Booth, um ex-ator, o chama, ele se vira e é alvejado e desencarna 3 dias depois. Mary Todd, sua esposa, conta depois do sepultamento que alguns dias atrás Lincoln havia sonhado que tinha desencarnado também, né? Então, a obra mais importante da vida dele foi a libertação dos escravos, né? Foi para isso que ele veio, né? A obra mais importante dele. E aí, gente, nós temos mais recentemente, em 1968, alguns de nós já estavam aqui, eu estava. Pequenininha ainda, tá, gente? Mas eu estava. Não estou pequena. Não estou pequena. E Martin Luther King empreende uma marcha, ele fazia as marchas, levava as pessoas a lutarem contra o preconceito racial. Ele falava ao povo para que houvesse a igualdade entre as raças, porque lá mesmo que a América estava livre da escravidão, mas o preconceito racial era enorme. A gente vê muitos filmes que contam isso, né? Em que os negros iam nos ônibus, se chegasse um branco, eles tinham que ir para trás, se tivesse lugar. Se um branco passava numa calçada, um negro tinha que sair e passar em outra. Então, o nosso companheiro Luther King, ele lutava para que isso, né? Ele era um negro e era um pastor evangélico e foi atraindo outros pastores, e aí não teve nenhuma marcha maior do que essa, que era a marcha sobre Washington. Ali ele conseguira fazer com que as pessoas prestassem mais atenção e houvesse uma igualdade maior entre as raças. Ele, Luther King, é o único negro que tem um feriado nacional nos Estados Unidos. Ele ouvir a voz, né, do Senhor a lhe chamar, a dizer a que veio, ele também desencarna, né, de maneira drástica quando é assassinado por James e Ray, que achava que ele era um traidor, porque ele chamava as pessoas para suas marchas para fazer com que os Estados Unidos ficassem mais fracos, política e economicamente. E não era nada disso, não era isso que o Luther King queria, né? E ele assassina o Martin Luther King. Nós vemos esses personagens que se perguntaram a quem eram e o que fazer, até que nós voltamos ao nosso amigo conhecido chamado Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, aquele que fez com que as pessoas apedrejassem Estevão até a morte, o primeiro mártir do cristianismo. E Saulo perseguia todos os cristãos. Até que na estrada de Damasco, todo mundo conhece isso, né, gente? Esse trecho da estrada de Damasco, em que ele vê a claridade crística e fica cego. Ele fica cego
E ele, de perseguidor, ele passa a servo do Senhor. E qual é a frase que ele fala com Jesus? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz, vá até Damasco, procure Ananias, aquele que você iria perseguir, e ele te dirá o que fazer. E eu, Saulo, te mostrarei o que sofrerás por amor ao meu nome. Nós vimos, quem leu Paulo e Estevão, né? Vê a história de Paulo, o quanto ele sofreu, né? O quanto ele pagou pela perseguição e o quanto ele se transformou. Transformou em um apóstolo do Mestre, né? E Agnes Goncha? Quem conhece Agnes Goncha? Não? Ela se tornou famosa ao deixar a Albânia para ir para a Índia lecionar para meninas de classe média alta. Teresa de Calcutá. Então, Agnes Goncha chega, é amada pelas suas alunas e pelo carinho que ela tinha por todos os seus colegas. Ela era muito amada. E um dia ela pede ao seu superior que ela pudesse ir até Calcutá, uma cidade no interior de onde ela estava. E ela vai, ele dá permissão, ela vai. E o que ela encontra, gente, deixa ela mortificada. Porque ela encontra velhos jogados nos lixos pelos próprios filhos. Eles não tinham como mantê-los, então jogavam nos lixos. Eram crianças descalças, maltrapilhas, analfabetas. Não tinham livros, não tinham cadernos. E ela então, você acha que isso fez com que ela desanimasse? Qualquer um de nós ia desanimar, não ia não? Esses obstáculos não a impediram de continuar a sua tarefa. E ela começa então, pede licença ao outro superior. Ele não sabe o que fazer com aquela mulher miúda que quer servir a Jesus fora da igreja. E assim ela vai. Na Segunda Guerra Mundial, esse superior dela, bispo, não sei, manda uma carta para o Papa Pio XII pedindo que ela queria isso. E ele dá a permissão. Dá a permissão, ela vai embora rumo a Calcutá com 2 sares, que é aquela roupa indiana que se veste, 2 sares, uma toalha de banho e objetos de uso pessoal. Era o que ela tinha. E lá, ela não tinha onde ficar. As mulheres ricas não deram um cantinho da igreja para ela levar os seus necessitados, né? Porque elas elas usavam joias caras nas narinas, levavam comidas caras para o rei rato, mas não ajudavam ninguém. E nem os políticos faziam nada. Ela continuou o seu trabalho e foi ensinar as crianças analfabetas. Pediu a eles que parassem gravetos de árvores e no chão ela escrevia, ensinando-os, apagava com os pés, voltava, escrevia de novo. Nós teríamos essa paciência, essa iniciativa, até que todos ficassem alfabetizados. E aí, o resto a gente conhece, a vida dessa mulher maravilhosa, notável, que uma de suas alunas, ex-alunas,
vieram para Calcutá. Algumas vieram ajudá-la, auxiliá-la, que admiravam demais o seu trabalho. E uma delas foi quem a chamou pela primeira vez de Madre Teresa de Calcutá. Aquela miudinha, mais forte, que tinha Jesus em seu coração, que escutara a voz do Mestre a lhe dizer: largue tudo, Agnes, e vá a Calcutá. E foi o que ela fez. Em 1979, ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, né? Vai visitar, tem uma entrevista com o Papa João Paulo II, e em uma entrevista com a imprensa do mundo inteiro, um jornalista, só podia ser inglês, né? Um jornalista ruivo e de olhos verdes fala para ela: Mari, a senhora sabe que o trabalho da senhora, junto com as suas irmãs, é uma gota d'água no oceano, não serve de nada para ninguém, não é? Ela, que já estava acostumada com aquela petulância engravatada das pessoas que não sabiam, nunca tinham passado fome, nunca tinham sentido um frio, nunca tinham andado descalço por necessidade. E ela queria também, como boa educadora, dar uma respostinha que fosse à altura para ele também aprender, né? E ela diz: oh, meu filho, você acha que ela achou ruim? Espírito superior não acha ruim de nada, né? Sabe que a gente é muito panaca mesmo, né? Então, ela nem se exasperou com ele. Oh, meu filho, eu sei que o trabalho que eu faço e as minhas meninas é uma gota d'água no oceano. Mas eu também sei, e gostaria que soubesses, eu tenho certeza que sem essa gota d'água a vida seria muito menor. O oceano da vida seria menor. Então, nós vemos aí, com a coragem dessa mulher pequenina, mas que tinha uma vontade de amar, de se jogar, de ajudar, de servir em nome de Jesus, era imensa, né? Nós temos tudo isso quando nós lembramos que, olha, eu não sou diferente de ninguém, não é? E a gente pensa: gente, mas se eu beber, se eu fumar, todo mundo bebe, todo mundo fuma. Se eu usar drogas, todo mundo usa. Se eu corromper ou for corrompido, tanto faz, tanta gente que faz. Mas nós nos esquecemos que nós vamos responder por nós e não pelos outros, né? Então, essas pessoas notáveis que dedicaram a sua vida, desde Francisco de Assis, né, com Senhor, fazer de mim teu instrumento, desde a coragem de Gandhi em lutar pela liberdade do seu país sem uma arma, com o amor no coração, né? Madre Teresa, com todos os obstáculos, fazendo bem a quem quer que fosse. Albert Schweitzer, com todo o seu amor em benefício dos irmãos mais necessitados. E tantos esses e tantos outros que existem, homens e mulheres, no nosso Brasil afora, pelo nosso Brasil, que lutam, que não têm salas de aula, mas que dão as aulas assim mesmo, que lutam para ajudar a quem quer que seja. E aí Zé Raul vê na televisão, agora bem no nosso tempo, alguém mandando o jornalista da Rede Globo calar a boca. Isso na internet. Por quê? Porque eles diziam que os verdadeiros heróis eram
aqueles que participavam do Big Brother Brasil. E aí, essa pessoa que manda ele calar a boca, diz, olha, verdadeiros heróis são os médicos sem fronteira, que ajudam, que cuidam dos feridos e que ninguém sabe o nome deles. Não são famosos, conhecidos assim, né? Verdadeiros heróis são aqueles psicólogos, professores, médicos, que ajudam também, ou qualquer pessoa que ajude os moradores de rua, que estão a fazer um trabalho maravilhoso e que ninguém sabe quem são. Que receitam, que dão pão de cada dia, que fazem alguma coisa boa nesse mundo. A nossa sociedade, sim, ela está violenta, está. Ela está trocando tudo, porque, como diz o poeta popular, né? Nós estamos vivendo o avesso do avesso do avesso. E nós estamos vivendo por quê? Porque nós não falamos para os nossos filhos quem são os verdadeiros heróis. Nós não mostramos, nós queremos que a escola eduque os nossos filhos. E dentro de casa nós não demonstramos esse amor. Então, nós não damos exemplos. Então, é muito difícil. Hoje, nós temos os heróis anônimos. No livro Voltei, eu me lembro que o irmão Jacó vê que André Bezerra de Menezes vai até o subúrbio do Rio de Janeiro para receber o desencarne, o espírito de uma professora anônima, que não era famosa em nada, que ninguém conhecia, mas que doava de si o melhor dela. E nós? Será que de agora em diante a gente vai se perguntar o que Deus quer de mim? O que eu devo fazer? Qual o meu papel? Qual é o meu dever? Eu acho que o Pai só quer que cada um cumpra aquilo que veio fazer na terra. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos alguma coisa a fazer. Vocês não acham? Eu acho que nós temos muito ainda a fazer. Ah, mas é tarde. Não posso estudar medicina agora, não, né? Não. Estou velha. Ah, mas é tarde. Como que eu vou fazer um trabalho que requer tanta coisa? Ah, gente, não dá para eu fazer esse trabalho, não. Ai, eu estou cansada, eu já não estou aguentando andar mais. Gente, olha, nos altos dos meus 70 anos, eu estou mais ou menos nessa fase. Na fase de quase não andar mais. Mas enquanto o Papai do Céu permitir e um passo eu puder dar, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar no bom sentido, como Gandhi aproveitou, como Madre Teresa de Calcutá. A gente, olha, não precisa fazer coisa demais não, gente. Às vezes a gente quer, fala assim, ah, mas eu não sou Jesus, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não sou Irmã Dulce, eu não sou fulano, não sou Beltrano. Não. Nós somos nós. Um dia Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? Porque ele cumpriu a vontade do Pai Celestial aqui na terra. E também Jesus disse que ele, não, foi Saulo de Tarso quem disse que ele e o Cristo eram um. Né? Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E nós, hein?
Olha, está chegando a hora, ó, não estou falando vocês não, eu já estou chegando. Mas está chegando a hora da gente deixar a carcaça física, né? Da gente assumir a nossa individualidade. E o que nós fizemos? Será que eu fui porque eu não quis ser diferente? Né? Tem uma musiquinha da mocidade que fala sobre o jovem espírita. O jovem espírita. É diferente. Não é mais um na multidão, não. Não é mais um na multidão. E nós queremos ser mais um na multidão? Né? Eles falam às vezes que a gente é fanático. Não fala? Eu escutei isso da minha sogra. Escutei. Ela que está me vendo agora sabe o que é. Então, eu escutei ela falar que eu era fanática, porque eu ia muito no centro, porque, tadinha, ela tinha razão. Ela tinha razão em determinados pontos. Porque ela me ajudava a tomar conta dos meus filhos e eu tinha 5. Então, ela falava, mas você tem reunião hoje de novo? Mas você tem reunião hoje de novo? Tem campanha para fazer? Tem uma coisa? Ah, tem. E aí? Tá certo, né? Tinha que dividir as coisas, né? Então, aí, uma vez, e meu marido não era espírita, uma vez ele disse, mãe, se ela, com as coisas que faz, a coisa ainda fica preta de vez em quando, e se não fizer, hein? Então, foi a primeira vez que ele foi pro meu lado, tá? Então, foi a primeira vez de muitas, né? Porque ele se tornou espírita, né? Depois de 32 anos de casados. Mas, nunca tarde, eu tive paciência. Acabou de pedra dura? É, minha filha, mas que paciência, viu? E aí, nós somos fanáticos, mas quem dera que a gente fosse fanático para o bem, e não o fanatismo que leva as pessoas a serem fanáticos em futebol, fanático pela mulher do outro, fanático pelo marido da outra. Vamos ser fanáticos em servir, em amar, lembrando desde Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Lembrando a coragem de Gandhi, que disse que se não existisse nada no mundo, a única coisa que valeria a pena seria o Sermão da Montanha. E ele não era cristão, não é? E lembremos Chico Xavier, que doou a sua vida, né? Para aqueles que necessitavam, Divaldo Pereira Franco e tantos outros amigos que às vezes no anonimato fazem alguma coisa que a gente não sabe o nome, mas que cumprem a tarefa a que vieram na Terra. Então, que a gente possa fazer isso, né? Nos perguntar, Senhor, André Luiz, Emmanuel, fala nos pequenos servicinhos, no Fonte Viva, tem pequenos servicinhos. Ah, é tão importante, gente. Tão bom dia, gostoso, dar um abraço fraterno, que possa emitir fluidos positivos para alguém, enxugue a lágrima de alguém, ajude, apoie, esteja sempre junto àqueles que sofrem, amando, respeitando. Atravesse alguém na rua que está com dificuldade. Eu estou com dificuldade. Eu vou descer a calçada, eu olho para ela, ela olha para mim. Aí eu falo assim, eu vou. Não, volto. O pé volta. Não, vou nesse. Não vai. Volto. Aí, se alguém chega perto de mim, eu dou um bracinho assim, dá licencinha, deixa só descer a calçada. E pronto, eu vou. Né? Mas isso, a pessoa está fazendo um bem muito grande para a gente. Né? Dá uma
carona. Eu já passei aperto com carona, tá, gente? Porque meu marido falava, não dá carona a todo mundo que você vê, você tem mania de dar carona. Tá bom, aí eu ia para calçado sozinha para fazer um negócio lá do depósito de madeira. Aí entrei, aí tinha uma senhora, moça assim. Eu falei assim, oi, você está querendo carona? Eu estou sozinha. A moça entrou no carro, eu vou para calçada, eu também vou, então vamos. Aí começamos a conversar. E a moça disse assim, mas eu larguei meu marido, eu agora vivo com uma menina, e não sei o que, e começou, eu falei, ai Jesus, ela gosta de mulher. Ai meu pai, olha o preconceito, né? Oh meu Deus, o que eu faço aqui agora? E se ela não vai para calçar mesmo? Se ela me para aqui, manda eu parar o carro, e não sei o que. Quer saber de uma coisa? Estou dando a carona para levá-la em calçado para encontrar a namorada. Levei, graças a Deus, quando ela saiu do carro, né? Mas eu não aprendi. Quando nós viemos agora, chegamos em atividade, aí eu falei, moço, o senhor é por aqui que vai para Porciúncula? Mas a senhora me dá uma carona? Damos, pode entrar. E ele trouxe a gente até aqui. Que ótimo, né? Então, gente, vamos, eu acho que eu já falei demais, né? Que Deus abençoe vocês. Eu trago um abraço muito carinhoso do Centro Espírita Casa do Caminho, né? Que a turma, de vez em quando a gente está aqui para cantar, a gente veio outro dia, né? Para cantar. E eu não canto nada não, mas e com a voz que eu estou hoje, quanto a luz não saiu. Não deu para sair. Não. Mas que Deus abençoe a todos e muita paz no coração. Viu? Foi